E aí, tudo beleza? Seja bem-vindo a mais uma aula de CSS, David aqui. Vamos falar sobre a propriedade overflow. E do que se trata essa propriedade? Se você for procurar aí o termo overflow, traduzindo seria algo como transbordar, né? Ou algo assim do tipo. Essa propriedade, ela controla quando o conteúdo transborda, ultrapassa a área do box, a área determinada. Por exemplo, nós temos aqui os boxes, né, de 1 a 4, e ele tem 12, ou melhor, e ele tem 220 de largura e 300 de altura. O conteúdo, aqui no bloco 1, ultrapassou. Então, para controlar essa ultrapassagem, esse transbordamento de conteúdo, nós podemos utilizar a propriedade overflow. E aqui eu já deixei alguns exemplos com os valores. Então, no primeiro exemplo, nós temos aqui visible, que na verdade deixa o conteúdo visível, mesmo que ele ultrapasse a altura ou a largura, a área determinada. No segundo exemplo, nós temos o scroll, que é o bloco 2. E com esse valor de scroll em overflow, ele cria barras automáticas aqui de rolagem, que pode ser na vertical, como está o exemplo aqui, e também na horizontal. Depois, nós temos aqui no bloco 3 o overflow hide, que esconde, ele faz o contrário da visible, então ele esconde o conteúdo que ultrapassou. Aqui abaixo tem mais conteúdo. Com isso, ele acabou escondendo o conteúdo que transbordou. E por fim, nós temos o overflow alto. O valor alto, ele identifica caso o texto ou o conteúdo ultrapasse a largura ou altura do bloco, né, que onde esse conteúdo está, ele acrescenta uma barra de rolagem na vertical ou na horizontal, e elas surgem automaticamente de acordo aí com a necessidade. Se o conteúdo for ultrapassando na horizontal, ele vai criar na horizontal. Se for só na vertical, ele vai criar na vertical. E a diferença do alto para o scroll, entre os valores alto e scroll, é que o valor alto ele identifica, como eu falei, automaticamente. No scroll, ele cria as barrinhas, ele cria as rolagens independente do tamanho, tá bom? Então, independente do tamanho do conteúdo, não importa. Se só tiver esse primeiro parágrafo e eu adicionar scroll, ele vai apresentar, deixar visível essas barrinhas de rolagem. Então, essa é a propriedade overflow, bem fácil de entender, de utilizar. E além da propriedade overflow, nós também podemos manipular a barrinha na horizontal e na vertical, se quisermos. Então, aqui no bloco 2, por exemplo, se eu colocar scroll -y, eu estou dizendo que eu quero scroll somente no eixo Y, somente na vertical. Vou atualizar. Olha só, ele acabou funcionando. Se eu alterar aqui para X, overflow -x, eu vou dizer que eu quero a barrinha de rolagem somente na horizontal. Aqui ele acabou pegando, né, a vertical também, mas eu posso fazer o seguinte, eu posso esconder. Já que ele identificou ali, automático, eu escondo. Overflow -y hiding. Então, eu vou esconder a vertical e deixar visível só a horizontal. Atualizando, já funcionou. Tá bom? Essa é a propriedade overflow, bem simples, tranquila de utilizar. Não tem muito o que falar. Só uma observação sobre essa propriedade overflow, porque às vezes ela pode ajudar para resolver um outro tipo de bug. Aí você pergunta, como assim outro tipo? O que é isso? O que você está falando? Vou fazer o seguinte, eu vou comentar aqui rapidamente esse CSS que nós fizemos aqui e vou descomentar o do exercício anterior, de float e clear. Então, beleza, nós temos aqui novamente aquele exemplo anterior, né? Eu vou pegar, aqui já até, deixa eu tirar aqui. Tá tudo ok. Beleza, eu vou tirar o float aqui de todos e vou deixar o float só no bloco 1. Então, ele tem que flutuar o bloco 2. Vamos dar uma olhada. Ó, o bloco 2 sumiu.
né? Ele deu um erro. E, na verdade, o bloco 2 ainda existe. Ele está aqui, ó. Ele está abaixo aqui. Deixa eu inspecionar para você ver. Aqui o bloco 2, ó. Ele sumiu. Ele existe, né? Só que ele está desconfigurado aqui. Ele não está aparecendo. Ó. E aí, é um erro, né, que não deveria ter. Porque eu dei float no bloco 1. O bloco 2 tem que flutuar também. Uma solução para isso, caso eu não queira aplicar float no bloco 2, ou seja, caso eu queira parar a flutuação só no 2, eu não quero que flutue o 3, o 4 em diante, eu só quero que fique o 2 do lado e pronto, acabou. Eu posso utilizar o overflow. Salvei, atualizei e funcionou. Às vezes pode acontecer desse bug do float, é bem comum e a gente normalmente resolve dessa maneira. Também existe um outro bug que muitas vezes utilizamos o overflow, que é para o tamanho na vertical, quando não identifica o tamanho automático, nós podemos também aplicar o overflow, mas o do float aqui é o mais problemático. Eu sinceramente não sei o porquê desse bug, desse erro, muito provavelmente porque o float não foi feito para a estruturação dos blocos, foi feito com outro objetivo, deve ser por isso. Mas se você souber a causa lógica aí, o porquê exatamente acontece, deixa aí no comentário, tá bom? Essa é a solução que, assim, básica que a gente sempre utiliza quando acontece esse tipo de erro, tá? Então é isso, essa foi a propriedade overflow. Eu vou indo nessa, um forte abraço e até mais. Fui!